Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa correção, né? Correção das páginas 97, 98. E vamos... a primeira questão diz assim: o que foi a proclamação da República do Brasil? Então, vocês podem colocar, né, que foi um movimento político que foi na verdade organizado por militares, por civis, e que culminou na derrubada do poder monárquico, né, e o início da proclamação da República, que foi em 15 de novembro de 1889. Na segunda questão, a monarquia brasileira no século XIX vivia grande crise causada por alguns fatores, que foram os fatores que eu citei na videoaula passada, né? Eu falei para vocês que, na verdade, foram essas classes que se fortaleceram e que contribuíram para que Dom Pedro II fosse derrubado e os militares conseguissem dar início a um novo sistema político no nosso país, que foi a economia, a escravidão, a religião e o militarismo. Então é para a gente comentar como vivia esses setores durante o período de monarquia, como esses setores viviam durante o século XIX, como estava a economia do país. O Brasil estava em uma crise causada por quais fatores? Um dos fatores que a gente pode apontar: estava acontecendo transformações no mundo todo. Então, consequentemente, o nosso país... Que transformações eram essas, na verdade? Transformações impulsionadas pelo processo de industrialização. Então, nosso país estava em crise. Uma produção que acontecia, a produção do café, que na verdade não estava acontecendo a valorização, não estava acontecendo a obtenção de lucro. Outro ponto que a gente pode estar colocando: dívidas que foram geradas por conta da Guerra do Paraguai. Então, o Brasil participou da Guerra do Paraguai, se endividou muito, afetou a economia do país na época. E a industrialização que estava acontecendo, e que aqui no nosso país, na verdade, era só de boca, não estava acontecendo essa industrialização, não estava tendo desenvolvimento, não estava tendo a instalação de empresas. Então, são pontos que vocês podem estar colocando aí na letra A. Na letra B, é para a gente falar sobre a escravidão. O Brasil estava se sentindo ameaçado por uma lei que foi criada na Inglaterra. Essa lei proibia o tráfico negreiro, proibia o tráfico de escravos. Então, por conta dessa lei também, impulsionou a criação da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no país. Então, a mão de obra era a mão de obra escrava, que trabalhava nas lavouras de café, na produção do café. Com a criação da Lei Áurea, a escravidão foi abolida. Isso prejudicou, né, os ruralistas, que eram os produtores de café, e fez com que eles se aliassem às ideias republicanas. Letra C, falando sobre a religião. Então, nós vimos, né, que a igreja, ela tinha uma certa influência no poder político, só que começou a haver desavença entre Dom Pedro II e alguns bispos da época. Isso fez com que Dom Pedro proibisse a participação da igreja. Na verdade, a igreja começou a expulsar, né, todos os maçons que pudessem estar frequentando a igreja. Isso fez com que Dom Pedro limitasse o poder da igreja sobre o governo. Então, outra classe que vai se voltar, que vai se aliar aos republicanos, serão também a religião. E os militares? Onde entram os militares nessa questão da crise? Com a participação da Guerra do Paraguai, né, que os militares eles acabaram trabalhando, né, a gente percebeu também que isso gerou uma crise muito grande, só que eles começaram a reivindicar por melhorias. Eles começaram a exigir tanto
tanto mais espaço político, como melhores condições de trabalho, melhores condições de salário. Isso fez com que não foi aceito por Dom Pedro II. Novamente, essa classe se volta contra esse governo monárquico da época, certo? Então, vocês podem estar colocando esses pontos. Dando continuidade, né, nós temos aí o início do período republicano do nosso país. O início da República, pessoal, vai se caracterizar como República da Espada. Então, vocês vão perceber no decorrer dos capítulos que o período republicano ele vai se dividir em uma periodização. Então, primeiro nós vamos estudar as características da República Velha, que se divide em República da Espada e República Oligárquica. A República da Espada é o que a gente vai compreender agora. Esse termo espada, ele é, na verdade, a espada é o símbolo, né, dos militares, e essa denominação é exatamente por conta disso, porque nesse período, quem comandou, quem estava à frente da presidência foram militares. A República da Espada, ela vai ser comandada por 2 presidentes. Então, o primeiro presidente, né, vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, e ele vai comandar de forma provisória. Na verdade, aconteceu por meio de um golpe de Estado, né? Vocês viram que Dom Pedro não foi por meio de uma eleição no início, foi por meio de um golpe, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né, com outros aliados. E aí inicia o período de república no país. Só que no início, Deodoro da Fonseca, ele começou a criar algumas medidas para essa nova organização política, né, que agora se dá por meio de uma república, por meio de grupo de pessoas que detêm o comando político do país. E aí, algumas medidas, por exemplo, que foram tomadas por Deodoro da Fonseca, como primeiro presidente, mesmo de forma ainda provisória. Ele começou a nomear alguns ministros que antes do sistema monárquico não existia. Então, aí no livro de vocês vem trazendo destaque para 3 ministros, que vai ser Rui Barbosa, como ministro da Fazenda. Depois vem falando sobre Benjamin Constant, que foi o ministro da Guerra. E também Quintino Bocaiúva, que foi o ministro das Relações Exteriores. Esses foram os 3 mais importantes, que auxiliaram diretamente nesse sistema republicano. Deodoro da Fonseca também, ele vai nomear governante das províncias como militares. Ele vai trocar todos os governantes das províncias e colocar pessoas de sua confiança. Todos esses representantes, eles são ou militares ou civis. E ele vai exaltar também muitas propagandas voltadas ao período republicano, exaltando a república e todos os seus significados e toda a mudança que vai acontecer nesse momento. A partir daí, a necessidade de ser criada uma nova Constituição, né? Porque a Constituição anterior era moldada de acordo com as regras monárquicas. Então, há necessidade de ser criada uma nova Constituição. O vice, pessoal, quando eu era para mim ter falado no início, eu não falei, o vice de Deodoro da Fonseca vai ser Floriano Peixoto, que também é outro marechal. Bom, em 1890, houve uma Assembleia Constituinte, na verdade uma reunião, uma assembleia, onde nessa assembleia participaram deputados e senadores, e esses deputados e senadores era exatamente para decidir a organização, as novas regras que iam ser inseridas e mudanças que iam ser inseridas nessa nova Constituição. A nova Constituição brasileira só foi otorgada em 24 de fevereiro de 1891. Então, iniciaram a discussão em 1890 e só aconteceu, de fato, as novas leis em 1891.
Quais foram as principais, vamos citar algumas regras que foram alteradas nessa nova Constituição. Por exemplo, a divisão de 3 poderes. Antes existiam 4 poderes, né? Que era o poder moderador, onde o poder moderador dizia que o imperador ele tinha poder absoluto sobre os demais poderes, sobre toda a população. Nessa nova Constituição foi definida apenas 3 poderes, né? Legislativo, Executivo e Judiciário. A questão do voto, o presidente seria escolhido por meio do voto direto. Quem poderia votar? Pessoas que tivessem mais de 21 anos, que não fossem analfabetas, mulheres, soldados, negros não tinham direito de votar. Outra coisa também que foi inserida nessa nova Constituição, o sistema federativo. As províncias elas passaram a ter mais autonomia para criar suas próprias estruturas políticas. São algumas regras que foram estabelecidas nessa nova Constituição, certo? Então, nós estamos aqui diante de uma sociedade brasileira que estava completamente moldada em cima de muitos preconceitos, de muito preconceito. Uma sociedade que... Quem estava à frente dessa sociedade nesse momento? Quem vai apoiar esses militares? A classe alta do país. Então, para a gente entender que a Constituição ela se mostrou influenciada pela oligarquia agrária, onde essa oligarquia agrária era formada pelos produtores de café. Então, falando sobre a política, assim, de uma forma simples, falando sobre a política de Deodoro da Fonseca, foi um momento de muita crise, ele não conseguiu resgatar a economia, ele não conseguiu desenvolver a industrialização, pelo contrário, foi motivo para muitos conflitos, inclusive para sua renúncia. Então, algo que foi criado no governo de Deodoro da Fonseca foi a questão de... Ele tentou impulsionar o desenvolvimento, só que ele não conseguiu, certo? Porque aí ele se sentiu pressionado pelos produtores de café, né, que estavam sem mão de obra. Pela falta de mão de obra, era necessário um incentivo à imigração no país, né? E aí, diante de tantos problemas, o ministro da Fazenda na época, Rui Barbosa, ele vai tentar solucionar toda essa crise, né, criando a política do encilhamento. O que foi essa política? O incentivo à emissão de dinheiro, à emissão de moeda. Então, era mais fácil as pessoas conseguirem empréstimo, né? Houve um incentivo, na verdade, as pessoas procurarem os empréstimos e essas pessoas elas conseguiam com facilidade esse dinheiro para investir nas empresas, na industrialização. Isso fez com que muitas pessoas fossem atrás dos bancos, conseguissem sim os empréstimos, mas não investissem em empresas, desviassem o dinheiro. Nós vamos ter aí muitas empresas fantasmas, né? Que na verdade só no banco é que vai ter a escritura do empréstimo e na verdade não vai existir essa empresa. Outras pessoas também acabaram pegando muito dinheiro, desviando dinheiro e nem empresa criava, outros criaram, não pagavam o banco. Então isso vai gerar a crise do encilhamento, que vai gerar mais ainda o endividamento do país, né? Então tudo isso vai contribuir, toda essa pressão, todo esse momento de crise, de euforia. Um movimento também que foi criado pela Marinha, que a gente vai ver mais na frente, tudo isso fez com que Deodoro da Fonseca renunciasse à presidência do país. E de acordo com os moldes republicanos, quem deveria passar à frente, assumir a política, seria o seu vice, Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto, ele tinha uma postura contrária à política, ele se mostrava contra ao governo de Deodoro da Fonseca. Mesmo assim, ele assumiu, ele não era aliado às classes altas do país, certo? Mas ele se mostrou pronto para governar e também ele tentou se aproximar da população brasileira. Tentou ajudar a questão de moradias, de alimentação, de emprego, tentou desenvolver a indústria no país. Mesmo
tentativas de melhorar a situação financeira, de desenvolver um período republicano que estava se iniciando, muitos conflitos surgiram. Então, aí no livro de vocês, serão citados 3 conflitos que aconteceram. Nós temos aí a primeira revolta da Armada, né, que vai ser em 1891. Esse movimento ele aconteceu ainda no governo de Deodoro da Fonseca. Na verdade, esse foi um dos principais motivos para a sua renúncia. O que foi a revolta da Armada, pessoal? A Marinha reivindicou melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, principalmente por conta da situação que viviam. Então, essa classe, esse grupo, eles fizeram reivindicações. Isso fez com que contribuísse para a renúncia de Deodoro da Fonseca. A segunda revolta da Armada foi novamente um movimento organizado pela Marinha, a segunda tentativa de colocar para fora o presidente do país, certo? Que a segunda revolta da Armada ela já vai acontecer de 1892 a 1894. E aí já vai ser no governo de Floriano Peixoto. Quem vai vencer esse conflito? A segunda revolta da Armada vai ser organizada pela Marinha, só que o presidente, na época, Floriano Peixoto, ele se aliou ao Exército, se aliou também ao Partido Paulista, que no caso era a elite agrária do país, e fez com que eles conseguissem ter a vitória desse movimento. O Exército conseguiu vencer. A revolta federalista também vai ser outro movimento que vai acontecer. Esse movimento aqui já vai ser ocasionado por 2 grupos políticos, né, que surgiram. Esses grupos políticos, eles discutiam sistemas de política diferentes, eles discordavam de algumas ideias, eles eram contra o presidente, Floriano Peixoto. Então, esses grupos serão os chimangos, que também eram chamados de pica-paus. Eles defendiam, eram a favor do governador. Na verdade, esse grupo, eles tinham como líder o governador Júlio de Castilhos e eles defendiam o sistema presidencialista. Eles queriam que continuasse com esse sistema de governo no país. O outro grupo, os Maragatos, esse outro grupo, eles eram contra o sistema presidencialista e eles queriam que instalasse no país o sistema de parlamentarismo. E o que foi que aconteceu com esse grupo aqui dos Maragatos? Eles se aliaram aos participantes da segunda revolta da Armada para tentar derrubar o presidente. Só que aí eles não conseguiram, porque o exército, que era aliado a Floriano Peixoto, conseguiu vencer esse movimento, né? E aí é tanto que o sistema presidencialista deu continuidade e existe até hoje, certo? Então, para casa vocês vão ficar com uma atividadezinha, né, para resolver, que são apenas de 2 páginas, tá certo?